Cerca de 2 dias atrás, o Steve, do Gamers Nexus, lançou o vídeo do NZXT H510 Flow, o novo gabinete do NZXT. Nesse vídeo foi falado que essa versão do gabinete é exatamente a mesma que o NZXT H510, porém com um painel frontal diferente, o que não deixa de ser verdade. Só que esse gabinete chegou por $110, enquanto que o H510 normal chegou por $75 no período em que ele foi lançado. E ele fez essa comparação aí de quase 50% no preço, apenas pelo painel frontal com furos, o que de fato não seria algo justificável. Mas não é bem assim. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Sávio aqui do Pipocatech, né? Canal que vai ao ar aí toda segunda, quarta, sexta e domingo às 18 horas. Então se você é novo ou nova por aqui e quer continuar recebendo mais conteúdo como esse, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sininho para não perder nada e deixa aquele like da hora também para fortalecer o canal. Agora, bora pro vídeo! Primeiramente, esse vídeo não é um ataque ao Steve ou à equipe do Gamers Nexus de forma alguma, até porque acompanhamos e admiramos muito o trabalho que eles fazem, e muito menos um vídeo para defender a NZXT. Estamos aqui apenas para explicar o porquê de acharmos que esse é um ponto de vista errado, já que a situação que causa esse aumento tão considerável no preço é algo que vivemos no Brasil absolutamente todos os dias. E até agora, o mercado norte-americano não estava acostumado com isso. Mas vamos lá. Nos Estados Unidos e no mercado norte-americano em geral, é aplicada uma prática que eles chamam de Street Price, o preço de rua, que também é conhecido como MSRP, o Manufacturer Suggested Retail Price. O fabricante sugere um valor para o seu produto baseado em pesquisas de mercado, concorrência e qualidade e valor agregado de acordo com a marca dele, que seria o famoso branding. Às vezes, o fabricante acaba errando esse preço, que é a situação que faz com que você encontre ofertas consideráveis ou reduções de preço. Então, aqui no assunto desse vídeo, o gabinete é passado para os revendedores, que são as lojas de retail, com esse preço sugerido pelo fabricante. E ele pode variar um pouco de acordo com cada revendedor, já que um pode aplicar uma margem de lucro um pouco maior ou menor. Por isso, às vezes você pode encontrar um produto que tem esse preço sugerido de $75, como o H510, por exemplo, por até mesmo $60. Mas de qualquer forma, eles conseguem manter esse preço máximo de $75 basicamente para sempre, até que o gabinete deixe de ser vendido. Só que isso até agora. Mas primeiro vamos entender um pouquinho melhor como funciona a formatação de preço de um produto. Para isso nós temos que considerar vários fatores, como o custo da matéria-prima, custo de fabricação, custo de projeto, que totalizam o custo do produto em si, e temos também a margem de lucro do próprio fabricante. Acrescidos a isso, também temos os custos sobre todo o processo para realizar a venda em primeiro lugar, que são fretes, despesas operacionais, impostos, margem de lucro das revendas e até mesmo os gastos com marketing. Nesse momento que estamos vivendo agora, o que mais tem impactado a precificação do produto é o custo do transporte marítimo, onde tivemos um aumento realmente colossal no preço do container para realizar o frete da China até os Estados Unidos, para que o fabricante possa entregar o produto ao destino. O que aconteceu no caso do Gamers Nexus é que no vídeo foi falado de valores justamente no momento exato em que está havendo uma readequação de preço bem considerável em todo o mercado. Então foi realmente mais uma questão de timing. Grande parte do estoque que existe hoje no mercado foi adquirido algum tempo atrás, quando os custos de frete estavam bem menores. Por exemplo, nessa situação padrão em que a NZXT consegue praticar o Street Price de $75, estamos falando de um custo de aproximadamente $1.500 por container para esse transporte, que é um custo mais padrão, sendo que um container comporta aproximadamente 900 gabinetes como o H510. Dividindo esse valor pela quantidade de gabinetes, você tem um custo de aproximadamente $1,66 por gabinete no frete, onde o Street Price de $75 é viável, já que foi baseado nesse valor. Na verdade, esse custo de $1.500 do container nos Estados Unidos já chegou a custar $900, $800, o que deixa a situação ainda melhor, mas aqui vamos considerar os 1.500 porque, como eu falei, é meio que o padrão. Mas agora, nesse período do lançamento do H510 Flow, esse mesmo custo saltou para cerca de $22 mil. Sim, $22 mil. Isso nos leva a fazer a mesma conta outra vez. Agora, esse valor dividido pela quantidade de gabinetes dá a NZXT um custo de frete por gabinete de quase $25. Ou seja, o valor que antes era o Street Price, agora vira o custo que a NZXT tem com a operação, e naturalmente não fica mais viável manter aquele preço final de $75, já que agora você tem $25 só de frete. Com isso, a NZXT faz o reajuste e chega ao novo Street Price de $110, que não é algo exclusivo do novo H510 Flow, já que se você consultar agora o site deles, o H510 também teve o mesmo salto de preço. Então essa diferença de um gabinete para o outro, que foi citado no vídeo do Gamers Nexus, na verdade não existe. Se o H510 Flow de fato custasse mais caro por qualquer motivo, o Street Price dele estaria acima desses $110. Outra comparação que foi feita no vídeo foi com o Corsair 4000D,
sendo uma opção realmente muito forte contra o H510 Flow, só que por $80. Mas sabe, se os custos do frete subiram para NZXT, tem que subir para a Corsair também, não é? Exatamente, e foi isso que aconteceu. Se você consultar agora o site da Corsair, vai ver que o Street Price do 4000D saltou para R$ 94,50. Nesse caso, deveria ter sido algo mais próximo ou até mesmo mais alto do que o salto que vimos com a NZXT, mas isso pode ter acontecido por vários motivos, como até mesmo a aplicação de um preço médio por parte da Corsair. Por exemplo, se eu tenho 5.000 gabinetes que foram importados na época em que os custos me permitiam aplicar um Street Price de $80, e tenho 2.000 que chegaram agora com um custo consideravelmente mais alto, eu posso pegar o preço médio das duas importações e aplicar um valor mais razoável no estoque inteiro. Mas as chances são de que em algum momento o 4000D fique ainda mais caro, e essa estratégia pode dar uma suavizada nesse aumento inicial de preço, para não ser um pulo tão grande de um preço para o outro. Então, o que aconteceu foi basicamente isso, e até entendemos a confusão, porque, como eu disse, realmente é algo que normalmente não acontece no mercado norte-americano. Entretanto, sentimos a necessidade de trazer esse vídeo aqui, porque isso é algo que acontece no mercado brasileiro, e como eu disse lá no começo do vídeo, acontece todos os dias. Inclusive, por termos muita experiência com essa situação de preços em altos e baixos no Brasil, não temos o costume de citar o preço dos produtos aqui nos vídeos, porque a flutuação é muito constante e as diferenças de preço de um dia para o outro podem ser bem consideráveis. Por exemplo, quando eu fiz o vídeo do headset Redragon Zeus aqui no canal, eu citei um preço de R$250, que era o que ele custava na época, e agora estamos na faixa dos R$450 com o mesmo produto. Daí você vem, assiste o vídeo e fala 250, kkkk, e vai embora e acha que a gente está mentindo o preço. Aliás, é válido ressaltar que não é com todo tipo de produto que o impacto é tão grande assim. Nessa mesma situação da NZXT, produtos menores, como os mouses de gamers, também acabam sofrendo com isso, mas a diferença é que em um container onde você coloca 900 gabinetes mid-tower ou 1.000 gabinetes mais compactos, você consegue colocar 70.000 mouses. Daí, por ser uma quantidade muito considerável, o valor do frete dividido pela quantidade vai refletir em um aumento de algo entre 3% e 5% no preço final. Mas quando eu vi o vídeo do Gamers Nexus, eu confesso que até dei um pouco de risada, porque depois de todo esse tempo, é até engraçado ver o povo americano sentindo um pouco na pele o que a gente vive aqui todos os dias. Mas o interessante de estarmos conversando sobre isso hoje é que aqui no Brasil todos nós estamos esperando por preços menores até a Black Friday. Mas se pararmos para olhar o mercado norte-americano, vamos entender que as chances de que os preços abaixem é muito remota. Então com isso dá para dizer que basicamente a Black Friday é hoje, porque a cada dia os preços só aumentam e realmente não existem indicadores de que os preços podem cair em um futuro próximo. Por isso, inclusive, eu achei esse debate interessante para mostrar que nem sempre podemos pegar como referência um review gringo, pelo simples fato de que a realidade de cada país é muito diferente, e certamente muito mais diferente do que a do Brasil. E aí podemos obter resultados que conflitem bastante meramente pela realidade de cada país. Por exemplo, nós aqui do Pipoca podemos trazer um review de um gabinete que, levando em consideração o que temos no mercado brasileiro, podemos classificar como uma opção realmente muito boa. Mas se levarmos esse mesmo produto para um outro país, ele certamente vai ser um fracasso, porque a relação custo-benefício tem outros pesos na percepção de cada mercado. Mas enfim, um recadinho pro Steve agora. Bem-vindo ao Brasil e eu espero que passe logo. Bom, se você gostou desse vídeo, deixa aquele like da hora para dar aquela força aí no canal. E mais uma vez, se você é novo ou nova aqui e quer continuar recebendo mais conteúdo como esse, clica nessa bolinha aqui do lado para se inscrever rapidamente. E aproveita que você já está aqui e assiste a esse outro vídeo, porque eu prometo que ele está bem interessante. Agora eu vou ficando por aqui e eu espero te ver no próximo vídeo. Até lá!